O nosso próximo passo agora é incluir na nossa tabela de cálculo de custos os nossos custos fixos, que são aqueles que a gente precisa obrigatoriamente pagar todos os meses, né? Não que os equipamentos a gente não precise pagar, mas esses aqui são os serviços que a gente consome durante o nosso dia a dia e que tem uma continha lá todo final de mês para a gente pagar, tá certo? Só para dar um destaque aqui sobre as informações que a gente colocou aqui na primeira tabela, é que se você quiser adicionar mais informações depois que a tabela já estiver pronta, você pode adicionar mais linhas fazendo o seguinte: pode clicar aqui em qualquer uma das linhas intermediárias, tá, onde a gente tem os equipamentos, você clica com o botão direito e você pode selecionar a opção inserir acima ou inserir abaixo para adicionar uma nova linha vazia. Aí você pode colocar aqui qualquer outro equipamento, tá bom? Colocando a vida útil, e aqui você repete a operação de arrastar a sua alcinha de preenchimento. Infelizmente aqui vem a primeira diferença entre o Google Sheets e o Excel, né? Se fosse o Excel, ele já entenderia de maneira automática que você precisa somar mais valores aqui. Nesse caso não, né? Você vai ter que editar a sua função. Você vai ter que entrar aqui e colocar aqui, ao invés do E19, até o E20, para que ele inclua o último valor que você colocou lá. E20, tá? Deixa eu colocar aqui 1500 para não confundir, tá? E20 não quer dizer que o valor era 20, não. É a célula E, coluna E, linha 20, tá certo? Então sempre que você precisar adicionar novos valores, você pode fazer isso clicando com o botão direito, adicionando uma nova linha, sempre tomando cuidado de revisar o cálculo final para não ter problema, tá certo? Esqueceu um cálculo aqui, meu amigo, você vai acabar tendo prejuízo, tá certo? Bom, a nossa próxima tabela agora é a tabela de custos e despesas fixas. Então vou colocar 5, que vai ser, a gente tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, e tem 5 que vai ser as nossas despesas fixas, ok? E aí 6, custo mensal. Então eu só estou numerando aqui para a gente ter um bom referencial depois, ok? Custo mensal, tá? Minúsculo ali, eu vou colocar minúsculo aqui. E aqui a gente vai fazer nada mais, nada menos do que inserir os valores, já que aqui é bem mais simples, não precisa calcular vida útil. Eu tenho aqui o aluguel, eu tenho o telefone, internet, a água eu não pago porque já está incluso no aluguel. O que mais? Se você tiver transporte, você coloca transporte. Se você paga a Creative Cloud, que é o plano de assinatura dos aplicativos da Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, coloca Creative Cloud. Tem a assinatura do Office. Eu também pago a assinatura do Corel. Eu pago um domínio, ou seja, um domínio anual, né? O domínio anual, a gente vai fazer o cálculo depois diretamente. Um domínio, eu pago um host para o meu site, para o meu blog. O que mais que a gente pode colocar aqui? Domínio, eu pago o Google Drive, o Google, na verdade, como é que é o nome? G Suite, que são as ferramentas do Google, eu pago também. Enfim, o que mais você tiver de despesa mensal precisa entrar aqui. Transporte, aluguel, telefone, água, internet, serviços que você precise contratar, que precisam ser pagos mensalmente, você coloca aqui, ok? E aí vem o custo mensal. O aluguel é 1.600, o telefone, geralmente o meu telefone é investido com a internet, né? Eu vou colocar R$40 de telefone e 130 de internet, ok? Transporte, se você precisa se deslocar, coloca aqui R$90. Creative Cloud é 115. O Office é R$200 por ano. Dá o quê? Igual 200 dividido por 12, dá 16,66. Vou colocar aqui 16,66. O Corel, se eu não me engano, a assinatura do Corel tá R$ 79,90, alguma coisa assim por mês. O domínio é R$40 por ano, então é igual 40 dividido por 12. Dá R$ 3,33, R$ 3,33. O meu host a maioria é R$19,90, né, por mês. O meu é bem mais do que isso. Vou colocar o meu aqui que dá R$ 189,90, não é 1.000 não, tá? É R$ 189,90. E aí vem a G Suite, que é $5. Isso varia bastante, né? Infelizmente. Eu vou colocar um valor um pouquinho mais alto. São 3 contas, 5, $15, igual 15 vezes 4, 3,75, tá mais ou menos o dólar, né? Dá 50, vou colocar R$60 por mês, pronto, nem tu nem eu, né, digamos assim. Fazendo isso, eu tenho novamente os meus custos mensais, é só selecionar, colocar aqui o valor em reais, e aí a gente pode já começar a formatar, né? Vou colocar aqui tudo em
negrito, vou colocar aqui em negrito também, prontinho, aqui em negrito também, colocar aquele cinza, você pode colocar uma outra cor para ficar mais bonitinho, né? Pode colocar um azulzinho, a cor que você quiser. O importante aqui é só a gente diferenciar, vou dar 2 cliques para aumentar, olha, acabei colocando uma linha a mais, olha só que loucura, tá? Dei um Ctrl Z aqui. Opa, aqui o G Suite não tem essa formatação, né? O G Suite aqui fica normal. Cadê? Redefinir. E ele não tem esse negrito aqui. É porque eu tenho que colocar um total aqui embaixo. E aqui a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez ali em cima. Igual, soma, abre parênteses, e aí você pode selecionar o intervalo até ali no G Suite, né? Que é o C26 até C35. Fecha o parênteses e dá o Enter. Você viu aí o salto que deu os nossos custos mensais? Só na parte de serviços. Então essa aqui é a parte, infelizmente, que a gente tem maior despesa. É justamente os custos mensais. Equipamento, mano, tá de boa, né? Olha só, equipamento R$300 por R$400 por mês. Agora o custo mensal, R$2.324,76. Deu para você ver agora quanto eu gasto, isso aqui por alto, quanto eu gasto só para ter o meu equipamento e o meu local de trabalho disponível. Então, pegando ou não pegando o cliente, eu vou ter que pagar isso aqui todo mês. Como é que eu vou pagar tudo isso se eu cobrar menos do que o necessário para cobrir a minha despesa, para cobrir os meus custos? É aqui que mora o principal vilão e o principal problema da maioria das pessoas que está começando agora ou que já tem alguma certa experiência, mas não parou para analisar como a sua precificação está sendo construída, ok? Você acha que você consegue comparar, por exemplo, esse tipo de custo aqui com o custo de quem não paga software, que usa pirata, com o custo de quem usa um equipamento bem fraquinho, então acaba perdendo bastante tempo para construir o projeto, com o custo de quem não compra bancos de imagem, não compra vetores e faz tudo aí pegando imagens do Google? Você não pode nunca se nivelar dessa maneira, nunca se nivelar por baixo. Coloca na ponta do lápis os seus custos. Nesse momento aqui, não adianta você olhar para o que está acontecendo lá fora. Se o que está acontecendo lá fora é outra coisa, né, que vai contra aí a sua realidade, infelizmente, você não vai ter como brigar, você não vai ter como tentar disputar com quem não tem o mesmo custo que você. É aqui que a gente começa a pensar justamente na segmentação, né? Poxa, o meu custo é muito alto. Hoje o meu custo é alto, o seu com certeza vai ser muito menor do que esse, tá? Isso aqui por alto. O seu com certeza vai ser menor. Se você não tem os mesmos custos que eu, você com certeza pode praticar preços menores. E é justamente aqui que entra aquelas camadas de mercado. O mercado tem várias camadas. Dependendo dos seus custos, das suas necessidades, dos seus objetivos, você pode se encaixar em qualquer uma dessas camadas. Se tem um custo baixo, você pode oferecer um produto mais barato. Então você pode atender uma faixa específica de mercado. Se tem um custo mais alto, então você já precisa de clientes com potencial maior, melhor. Então você vai precisar investir mais em conseguir clientes que banquem esses custos que você tem aqui, tá certo? Então é isso que você precisa prestar atenção, a precificação. Isso aqui que a gente fez é o alicerce da precificação. Nenhuma precificação, nenhum produto, nenhum serviço, nenhuma organização consegue desenvolver produto algum sem antes considerar custos. E aí, tendo aqui um gasto de... Eu vou selecionar os dois aqui, eu acho que ele me dá a soma aqui embaixo. Vou selecionar aqui, segurar o Ctrl e clicar aqui, olha só. A soma desses dois valores aqui embaixo, olha, ele está me dando 2.723. Então é quase R$3.000 mensais só de custo, ok? Então eu preciso receber esses R$2.700 para pagar os meus custos e além disso eu preciso ter o meu lucro. Então olha só, vê aí que se eu fechar apenas um projeto de identidade visual por mês, eu tenho que cobrar o suficiente para fazer justamente esse preço ser coberto. Então aí você começa a pensar, poxa, cobrar R$4.000 por um logotipo realmente começa a fazer sentido agora, ok? Mas novamente, camadas de mercado, camadas de cliente, camadas de custo, né? Então, o meu custo é elevado, eu preciso focar em clientes que consigam pagar esse custo aí, tá certo? A gente ainda vai finalizar a tabela e não se preocupe que eu vou te mostrar como você pode justamente calcular baseado no briefing e no projeto que a gente está criando. Então, a gente vai precisar de um pouquinho de expertise aí também na hora de fechar o orçamento do nosso projeto para a gente cobrar um valor justo de acordo com o tempo que a gente vai gastar, ok? Não se preocupe, a tabela já foi salva,
a gente pode seguir adiante.